E nessa aula nós vamos conhecer 5 passos que vão ser fundamentais para a elaboração desse projeto. Então, desde o primeiro passo ao quinto, nós vamos perceber que são todos interligados, mas que esse último passo, esse quinto passo, vai ser a cereja do bolo, onde nós vamos conseguir ali passar para o cliente que é possível executar esse projeto, tá certo? Então, para isso, vou anotar aqui já, ó, primeiro passo, que vai ser o contato. O nosso primeiro contato com o cliente. E como é que esse contato vai ser realizado? Pode ser de diversas formas, desde um contato por WhatsApp, certo? Ou por e-mail, ou por uma ligação. Então, normalmente surge por uma indicação, né? Ou, vamos dizer assim, o cliente conseguiu nos conhecer através da internet. Uma das formas hoje que eu capto projetos é através de um canal no YouTube, por exemplo. Meu vídeo está lá rodando, onde eu executo os projetos, mostro ali projeto na prática, onde eu poderia só também estar mostrando ali teoria. Então, uma vez eu estou sendo visto, eu vou ser, vamos dizer assim, procurado, certo? Quando eu começar a mostrar ali que eu estou naquela área, estou executando aquele serviço, onde eu estou, vamos dizer assim, posicionado no mercado, certo? Essa é a palavra correta. Então, nós, como os técnicos na área de informática, na área de redes, como na área de projetos, temos que estar posicionado no mercado. Por quê? Outras pessoas vão saber, Ramon trabalha com um projeto de rede, ele vai lá na sua casa ou na sua empresa e dimensiona tudo de forma correta, ele deixa a sua internet funcionando de forma como nunca funcionou. Então, isso é uma forma de estar posicionado e como ser reconhecido no mercado. Tranquilo? Então, essa forma do contato, eu já perdi clientes por ter uma falha nesse contato. Um exemplo, não foi o caso que aconteceu, mas eu vou falar mais para frente. Se um cliente liga para você por telefone, certo? Então, você vai lá, atende e fala, alô, quem é que está falando? Então, isso aí já é uma forma que o cliente, oxe, não é empresa não, dessa forma não. A gente tem que mostrar profissionalismo desde esse primeiro contato. Então, o cliente ligou, a gente vai falar, TI avançado, bom dia, com quem eu estou falando? Então, isso já é uma forma de mostrar para o cliente profissionalismo, que você trabalha realmente como uma empresa. Então, desde um pintor, já viu? O pintor aqui liga aí, Walter Pintor, Pinturas Imobiliárias. Estou dando um exemplo, mas que é algo que a gente tem que mostrar profissionalismo. A gente tem que mostrar ali para esse cliente que a gente realmente é uma empresa que está trabalhando de forma séria. Então, desde esse primeiro contato por telefone, a gente já vai passar essa primeira impressão para o cliente. Pelo WhatsApp foi onde eu tive essa falha com um projeto, um exemplo, um primeiro contato ali com o cliente. Esse cliente entrou em contato comigo, mensagem de texto, e eu fui responder de forma rápida por áudio. E a pergunta que o cliente fez foi, você trabalha com projetos de automação? E na mesma hora eu fui responder com áudio. Trabalho com a parte de projeto de automação sim, eu sou especialista na área, só que aí eu comecei a falhar em palavras, errar o português, certo? E essa pessoa, vamos dizer assim, era de um nível mais alto e que não tem nada a ver. Mas por eu ter respondido de forma tão assim vulgar, vamos dizer assim, tipo errando palavras, querendo dizer que era bom e errando palavra do português, isso não é um problema, mas a gente tem que levar em consideração. A gente não pode ter esse primeiro contato ali com o cliente de toda forma, certo? A gente tem que chegar ali, parar, pensar direitinho, ter uma forma já padrão da gente. Então, olá, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é o Ramon da TI Avançado. Muito obrigado pelo seu contato. Nós trabalhamos sim com a área de automação, com a área de projetos de rede. E qual a sua necessidade? Pronto. Então, a partir daí, eu já me apresentei e já fiz uma pergunta. E não chegar e já falando muita coisa para o cliente ou atender o cliente de forma, vamos dizer assim, que não mostre profissionalismo. Então, por conta disso aí, esse cliente nem respondeu mais, nem falou mais comigo. E eu fiquei na cabeça que seria essa situação, certo? Então, a gente tem que analisar como é que está sendo feito esse contato do cliente, certo? Se for por telefone, nós já nos atentamos, né? Tem que passar essa apresentação de forma correta, porque quando a gente faz tudo de forma aleatória, rápida, com o tempo, vai pegando um jeito, certo? Um ritmo. Só que para o cliente entender que nós somos realmente uma empresa, vamos dizer assim, a gente tem que ter calma, certo? Responder realmente como empresa. Tranquilo? Então, primeiro passo é o contato e esse contato tem que ser respeitado, certo? Tem que ser de forma respeitosa e educada com o cliente, onde nós vamos conseguir já ali ter esse primeiro impacto para o cliente. Tranquilo? Então, visto isso, nosso segundo ponto vai ter interligação ali com o terceiro e o quarto, certo?
Então, segundo ponto vai ser captar informação. Pronto, então, esse segundo ponto, nós vamos ter que ali fazer o máximo de perguntas para o cliente para conseguir entender de forma simples o que é que ele está precisando, certo? Porque o cliente normalmente não tem um entendimento técnico, ele só sabe ali que ele quer internet em todos os ambientes, por exemplo. Então, isso já é uma pergunta que a gente vai ter que fazer ao cliente. Você quer internet em todos os ambientes? Quais são os ambientes mais importantes que você precisa nesse projeto? A partir daí, a gente já coletou informações que vão ser de extrema importância, porque se o cliente falar, não, eu vou ter um escritório, lá nesse escritório realmente eu quero internet com desempenho, certo? Com qualidade, ele não sabe nem dizer que é com desempenho, ele quer uma internet rápida. Então, isso aí significa desempenho, porque nós vamos analisar aqui que nós podemos ter dois estilos de projeto, um que garanta desempenho e outro que garanta cobertura, certo? Então, dependendo do caso, o que garante cobertura seria um exemplo, um access point que está num corredor e está atendendo ali 2 quartos que estão ao redor. Então, isso aí está garantindo cobertura, mas não obrigatoriamente desempenho. Para desempenho, a gente deixa esse access point dedicado no ambiente. Tranquilo? Então, através de uma simples pergunta, eu já consegui identificar ali o que o cliente estava, assim, já almejando para um ambiente específico. Então, a partir daí, a gente vai fazendo perguntas e a partir dessas perguntas, nós vamos conseguir chegar a outros tópicos, certo? Esse próximo tópico vai ser, vou colocar aqui também, ó. Perfil do projeto, que vai ser residência. Eita. Ou pronto. Então, esse terceiro ponto aqui vai ser baseado no segundo ponto, que nós vamos a partir de perguntas identificar ali se o projeto é para um ambiente residencial ou corporativo, porque isso muda, certo? Muda, por exemplo, questões de equipamento, de desempenho, questões de segurança, a gente pode avaliar ali qual equipamento vai ser melhor para aquele cenário. Nós vamos ter uma aula de dimensionamento de equipamento e que vai ser importante, mas essa captação de informação vai ser importante lá no final, certo? Quando a gente tiver realmente ali especificando qual equipamento o cliente vai ter, porque existem equipamentos de marcas diferentes, certo? Um tem um diferencial do outro, um entrega mais desempenho do que o outro, então a gente vai avaliando ali da mesma marca, existem vários modelos de equipamento, então realmente é algo que a gente tem que estar ligado. E essas perguntas que vão nos auxiliar a decidir lá na frente qual a melhor solução, custo-benefício para o cliente. Porque tem casos que a gente chega lá e, vamos dizer assim, dimensiona de forma exagerada, certo? E chega outra pessoa que dimensiona de forma mais simples, que atende ali o cliente, e isso aí vai ser já o diferencial. Porque o cliente viu ali que você teve, vamos assim, um bom atendimento com ele, teve capacidade técnica para explicar de forma simples e mostrar que um projeto mais simples vai ser o ideal para aquele cliente. Então, a gente não pode chegar assim de forma aleatória e sair especificando tudo da melhor marca, do melhor modelo. Eu já fiz isso em vários casos e em alguns casos deu errado. Porque o cliente já tinha outro orçamento e que esse outro orçamento, outro parceiro, vamos dizer assim, tinha apresentado de boa forma também e que o custo-benefício estava bem melhor, certo? Estava bem mais acessível e entregou o resultado que era o que o cliente queria. Então, eu fui oferecer uma marca, vamos dizer assim, da melhor marca. E essa marca era bem mais cara. E eu, ainda querendo ou não, coloquei alguns dispositivos a mais, pensando no melhor caso. Só que o caso mais simples já atendia aquela necessidade do cliente. Então é através de perguntas que nós vamos analisando ali qual realmente é a necessidade do cliente. Então, no ambiente residencial, nós vamos nos atentar ao quê? Se o cliente tem filho, certo? A gente observa ali a idade do casal, mais ou menos, ou do proprietário que está nos contatando ali. Por quê? A gente vai tendo essa análise já. Se tiver filho, a idade do filho é importante, porque a gente já vai saber ali
se o cliente, o filho já nesse momento de início já trabalha, certo? Se ele trabalhar no home office, se ele vai estudar no home office, se ele vai jogar, porque todas essas questões aí vão levar em consideração a quantidade de pontos, porque eu já fiz projeto para um ambiente que o cliente gostava de jogar e nesse ambiente ele tinha um PlayStation, um Xbox, queria a TV conectada e o computador conectado no cabo também. Então, foram 4 pontos na mesma região ali. E que normalmente a gente faz um projeto personalizado básico só com 2 pontos. Um para a TV e um para outro dispositivo. Só que aí eu tive que colocar 2 a mais já para contemplar 2 consoles de videogame ali para esse projeto. Então, a pergunta fez com que eu realmente garantisse ali e não tivesse a necessidade de colocar um switch já fora do local central, certo? Então, baseado nisso aí, a gente vai começar a analisar também qual ambiente a gente poderia acomodar esse rack, se for necessário ter o rack. Normalmente certo? Normalmente é recomendado, porque não existe os armários ali para guardar as panelas, né? Então, não existe o quadro elétrico ali para guardar, acomodar o quadro da energia, o medidor, o idômetro, né, da água. Então, para o modem da operadora é interessante que, dependendo do perfil do cliente, do tamanho da obra, do projeto em si, a gente tenha essa personalização e tenha a estrutura adequada para acomodar os equipamentos. Tranquilo? Então, identificou, captando a informação do cliente aqui, se é residencial, se é corporativo, nós vamos conseguir dimensionar já na nossa cabeça quais os equipamentos nós vamos conseguir tratar ali com esse cliente, porque a gente já está vendo o cliente, já está vendo o perfil do cliente, porque vai existir meio corporativo de diversas formas também. Vai existir ali um escritório contábil, certo? Vai existir uma escola, então um hospital, por exemplo, uma lanchonete, todos de modelos diferentes que vão diversificar ali na escolha do equipamento, na escolha de como a gente vai passar esse projeto para o cliente, se vai ser algo bem dimensionado ou simples, tudo isso vai da nossa conversa com o cliente, tá certo? Então, outra coisa também, no ambiente residencial, a gente vai conseguir entender se o cliente mora em condomínio fechado ou se a casa dele realmente é de bairro, de rua, certo? Então, a gente tem que analisar isso aí também, porque querendo ou não, varia a solução que a gente vai indicar para o cliente. Já teve vários casos que eu quis indicar ali câmera para uma residência de condomínio fechado e que o cliente não quis, porque se sentia já seguro. Só que a estrutura é bom planejar para que tenha, porque no futuro eu já tive casos que o cliente queria vigiar os filhos porque ficava com babá. Então, já vi casos também que eram idosos que moravam na residência e os filhos desses idosos queriam monitorar se eles estavam sendo bem tratados, bem cuidados. Então, realmente são várias perguntas que a gente tem que ir pensando para identificar ali o que é que a gente vai sugerir para o cliente, o que é que a gente vai poder fazer realmente de forma personalizada para entregar o máximo de resultado. E o cliente entende que quando a gente está passando ali, fazendo essas entrevistas, essas perguntas ali, de forma de conversa, certo? Para entender ali cada necessidade, se torna mais fácil, certo? O cliente vê ali que a gente está realmente coletando informação que vão ser válidas e não só chegar assim, pronto, tá certo, você está precisando disso, vou pegar isso aqui e vou fazer, pronto, tá aqui, é isso aqui o projeto. Não pode ser assim, certo? A gente tem que captar realmente o máximo de informação, tranquilo? Então, outra coisa, que é o quarto ponto, é identificar deixa eu escrever melhor aqui, direto. Pronto, então é a identificação dos serviços, porque o cliente vai poder ter ali diversos serviços, como eu mencionei, câmera, sistema de telefonia, sistema de internet. Internet pode ser cabeada, pode ser Wi-Fi, porque a gente pode planejar isso aí de forma, vamos dizer assim, mais personalizada. Se vai ter a necessidade ali de impressão, se for numa empresa, se vai existir servidor. Então a gente vai anotar todos esses serviços que o cliente vai ter, porque vai variar de locais. Como eu mencionei, no quarto do filho teve ali 4 pontos, porque ele necessitava de computador gamer, 2 videogames e a TV. Então já foi um projeto personalizado para aquela área, para aquela estação ali em si, vamos dizer assim. Então, já no meio corporativo, pode ser que uma ilha aqui tenha, por exemplo, o serviço de impressão. Tem uma impressora aqui dedicada de cabo de rede, ela é IP. Então, a gente tem que planejar já um ponto específico para aquele produto ali.
vai ter um relógio de ponto. Então, para esse relógio de ponto, nós vamos ter que locar um ponto adequado para atender ele, certo? Então, se a telefonia vai ser IP, a gente tem que analisar tudo, certo? A gente vai identificar todos os serviços, que isso aí vai facilitar para que a gente faça esse dimensionamento lá na frente dos equipamentos. Então, essa é a etapa que nós vamos fazer pergunta, vamos coletar todas essas informações e vamos poder sugerir ali para o cliente um projeto completo e personalizado. Tranquilo? Então, visto isso, qual seria o quinto passo? O quinto passo aqui, como eu mencionei, seria a proposta irresistível. Quase não cabe. Como é que seria essa proposta irresistível, Ramon? Seguinte, a gente vai oferecer aqui para o cliente, a gente fez toda essa análise, essa conversa, entendeu tudo. Essa proposta pode ser desde todo um projeto completo, certo? Onde a gente vai vender até os equipamentos, vai configurar esses equipamentos, vai deixar tudo redondinho lá, como também pode ser apenas o projeto, certo? Essa orientação, essa especificação. Então, normalmente a gente vai levar ali para o cliente 3 propostas. Uma de um cenário completo, bem dimensionado, bem o melhor que o cliente poderia ter ali no momento. Uma solução simplificada, certo? E a outra só do projeto. Por quê? Vai ter casos que o cliente naquele momento ali de obra não quer fazer tudo de uma vez, não tem aquele dinheiro. Então, ele pode simplesmente ali naquele primeiro momento dizer: não, eu vou querer fazer agora só o projeto realmente, que é muito importante, eu vi a necessidade que eu vou ter. Então vamos deixar a estrutura pronta. No máximo a gente já deixa o cabeamento ali passado, para que mais na frente a gente não tenha dor de cabeça, certo? E a gente vai lá e faz essa execução de forma escalável, que é isso que o nosso projeto tem que permitir, que o cliente tenha ali uma solução escalável, certo? Então, o projeto vai ser de forma que permita ele ir escalando até chegar no mais completo, conforme a necessidade. Então, como eu estava falando ali na questão de um projeto residencial, que a pessoa tem filho. Então, se o filho é pequeno, naquele primeiro momento, vamos dizer assim, que o filho não vai precisar de um Wi-Fi, por exemplo, no quarto, certo? Mas que no futuro possa ser necessário. O filho não tem um computador ainda, mas vai ter. Então, a gente já tem que dimensionar algo que possa ser escalável e que permita esse crescimento, certo? De uma rede Wi-Fi, por exemplo. Eu já fiz um projeto para uma residência que teve 5 access points. Só que naquele primeiro momento, o cliente só com 2 ou 3 já poderia ter desempenho nas áreas que ele mais precisava. Então, dimensionei de forma escalável que ele poderia ter essa estrutura para atender os 5, mas que no primeiro momento, em equipamento, ele só precisaria comprar 2 ou 3 access points. Então, foi isso que o cliente fez. Ramon, comprei 2 access points aqui, comprei todos os outros equipamentos, e agora, mais para frente, conforme for necessitando lá naquela minha suíte lá atrás, de um melhor desempenho, eu vou adquirir o próximo. Então, o cliente entendeu tudo isso aí, viu que só o projeto já foi essencial aqui nesse momento. Por conta disso aí, ele já viabilizou essa parceria com a gente, passou a ter confiança, porque é a gente que fez o projeto para ele, certo? Então, fiz o projeto, vamos dizer que a média que eu cobro hoje é de 1 salário mínimo a 2 salários mínimos. Vai depender do tamanho da residência, vai depender da empresa, vai depender ali da conversa com o cliente, do perfil do cliente e o que é que a gente está entregando dos serviços, né? De solução ali, se é algo bem completo ou se é algo bem simples. Tranquilo? Então isso vai variar conforme a gente vai sentindo ali a nossa conversa com o cliente e o tamanho do projeto, a solução em si que a gente está entregando. Outra coisa que nós vamos analisar é se nesse projeto, certo? A gente vai executar. Por quê? Se a gente conseguir fechar isso com o cliente tudo de uma vez, tem cliente que aceita. Teve um projeto aqui que eu fiz de uma casa, porque hoje os clientes estão fazendo casas financiadas e ele tem aquele dinheiro ali e ele quer usar. Então, às vezes, ele quer filtrar alguns detalhes, só que quando ele está realmente querendo aquele desempenho, ele não faz nem muita questão. Esse último projeto que eu fechei, o cliente não fez questão de nada. Dei os 3 modelos. Inicialmente, ele queria só o projeto, certo? Também existe a questão da execução do projeto e depois a finalização, certo? Então, ele inicialmente queria só essa elaboração do projeto. A partir daí, ele disse que a construtora que ia passar a tubulação e que ia executar isso aí, e eu ia só no final para passar o cabo
e instalar os dispositivos, só que depois ele viu que estava tendo ali umas dificuldades na elétrica, não estava ficando bacana, ficou com medo e disse: Ramon, vamos fazer logo tudo? Então pronto. Então, fechei tudo de uma vez, sem dor de cabeça, certo? Mas vai existir casos que o cliente está ali meio que assim, não, vamos negociar, não sei o que lá, e a gente pode fazer o seguinte fato: você vai me pagar o projeto, certo? E eu vou descontar na minha mão de obra lá na frente, na instalação dos equipamentos, dependendo de como é que for essa análise, certo? Então, isso é uma grande vantagem. Ou a gente fala dessa forma, ou a gente fazer o seguinte: eu não vou lhe cobrar o projeto, certo? Se você fechar esse serviço comigo, a venda dos equipamentos, a configuração, instalação, porque cada serviço ali vai ter o seu valor. A configuração de um access point vai ser um. Agora, se eu tiver que passar o cabo para esse access point, instalar e configurar, já vai ser outro. Se eu for passar a tubulação, passar esse cabo e passar essa configuração, já vai ser outro valor. Então, a gente vai ver aqui mais na frente uma forma de passar isso para o cliente de forma organizada, certo? Essas três opções, desde o projeto, execução e finalização. Tranquilo? Nessa finalização aqui, que já envolve dimensionamento de equipamento, que é a venda, instalação, configuração, nós vamos poder ter ainda vamos dizer assim, opções. Opções de marca, opções de modelo, opções de quantidade. Então é algo bem personalizado. Eu acho que ficou um pouquinho, entre aspas, complicado a gente entender aqui, mas quando a gente vê na prática, essa proposta irresistível sempre dá certo. Todas as vezes que eu ofereci, o cliente quis no mínimo o projeto e a partir daí teve casos que a gente fez tudo ou teve casos que a gente só pulou, não fez a estrutura, fez logo a instalação e finalização dos equipamentos. Tranquilo? Então, vimos aqui 5 passos que vão ser importantes e que isso aqui vai se tornar comum para a gente conforme a gente faça no mínimo o primeiro projeto, certo? Teve a oportunidade de fazer esse primeiro projeto, a gente vai ver que isso é bem simples. Não precisa ter assim aquele receio, eita, e agora? Será que vai? Que vai. Tranquilo? Então, até a próxima aula. Nessa plataforma, vocês vão ter acesso a todo esse passo a passo de uma forma que não tem em nenhum outro lugar, nem em curso técnico, nem em curso de nível superior, nem na internet, nem em cursos presenciais. Então, desde o módulo 1, a gente ensina essas práticas de como a gente pensar de uma forma melhor e ter ali essa conversa com o cliente, negociar com o cliente. No módulo 2, nós temos conceitos essenciais sobre redes. Então, a gente vai falar sobre termos importantes, que é LAN, WAN, CAN, DHCP, termos técnicos que são simples, mas que a gente precisa entender na hora que for trabalhar realmente com as tecnologias. São aulas bem práticas e rápidas. Aqui nós vamos ter todo um passo a passo sobre essa parte da infraestrutura de rede, do cabeamento estruturado, todos os componentes, um por um, quando usar, por quê, qual o tamanho. Aulas sobre ferramentas que nós vamos precisar nesses projetos, sobre a infraestrutura centralizada, todos esses componentes, encaminhamentos do cabos, tudo nesse módulo aqui. Como montar um rack de parede nesse passo a passo. Um rack de piso, nós assistimos hoje aqui, só que esse é um outro projeto que foi para um supermercado, que eu mostrei aqui na prática. Então nós vamos ter aqui outro módulo só sobre a parte de projetos, onde a gente vai aprender todo esse passo a passo dividido em aulas. A parte de configuração de redes, MikroTik, Ubiquiti, como especificar um roteador, que não é só a UDM Pro, nem o Getter da Ubiquiti. A gente, através de datasheet, vai entender a necessidade do cliente e vai ter essa especificação. Qual suíte eu vou utilizar, se vai ser o suíte PoE, se vai ser gerenciável ou não, como dimensionar os access points, o no-break. Então, todo esse passo a passo a gente tem aqui no treinamento. E o módulo da Ubiquiti, nós acabamos segmentando ele em 4 etapas. Uma parte aqui que fala sobre a teoria, informações importantes sobre a antena, o ganho da antena, a potência, tecnologias importantes. E aqui a gente tem esse passo a passo das configurações. A topologia simples é quando eu não preciso de equipamentos como um MikroTik ou uma UDM Pro. Eu quero simplesmente só comprar um access point e ligar diretamente ali no aparelho da operadora. Na topologia mista, eu já posso usar um equipamento de gerência para me dar maior segurança. Então, poderia ter um MikroTik nesse cenário aqui, que é o que nós utilizamos. E na topologia 100% Ubiquiti, nós vamos ter o UDM Pro ou a UCG.
uma controladora física. Nós vamos ter um módulo sobre câmeras IP. Então, nós vamos ter aqui na prática como instalar as câmeras IP da Intelbras e também da Ubiquiti, tá certo? Então, tem todo um material de apoio aqui, as lives do YouTube que ficam salvas aqui também, projetos exclusivos que não vão para o nosso canal no YouTube. Então, tudo aqui de forma bem prática e acessível. Quando finalizar aí 70% do nosso treinamento, tem acesso ao certificado. Eu, na verdade, como a maioria das pessoas aí, eu já era da área, né? Mas aí eu fazia aquele servicinho que não era no capricho, era aquele switch de mesa, às vezes grudado na parede, os cabos de rede lá direto com a RJ45, daquele jeito, né? E aí eu fui olhando seus vídeos, gostei, fiz o curso, aprendi bastante, já comecei a trabalhar. E o que eu percebi, Ramon? Se você faz o serviço de qualquer jeito, o cliente que vai te procurar é o cliente que quer o serviço barato. Se você cobra mais caro, mas você faz no capricho, você faz com equipamento melhor, o cliente que vai te procurar é o cliente que quer pagar mais e quer o serviço melhor. Eu escolhi trabalhar para esse pessoal que quer pagar mais. E eles querem o melhor equipamento, e eles querem o melhor resultado, né? Eu aprendi muito com você, aprendi muito com o pessoal do grupo. O grupo é fantástico, porque você não fica na mão nunca, né? É verdade. Tudo que você precisa saber, você vai e coloca lá. Ramon, me ajuda. Às vezes, antes de você ver a mensagem, já vem um lá e resolve o problema. O Wesley ajuda bastante, o Lucas ajuda bastante, tem muita gente boa lá. E a gente não fica na mão, nunca. Mesmo que eu não saiba fazer aquilo que o cliente me pediu, eu vou fazer, porque eu vou pedir ajuda ali e a ajuda vem na hora. Então, R$ 179 por mês. Isso é um investimento mínimo, pessoal. Que vocês vão ter o retorno, como o Nixon falou aqui, em pouco tempo. É uma mensalidade aí de academia, dependendo da região que você esteja, tá certo? Então, ó, vocês vão ter aí, a partir de agora, 3 opções. A primeira é ignorar essa oferta que eu estou passando aqui para vocês e continuarem na mesmice em projetos que não pagam, não dão resultados ali financeiramente, que fazem com que vocês fiquem estagnados ali onde estão. Ou podem também estar aos poucos, como eu fiz, se desenvolvendo, buscando conteúdos aqui como o nosso canal no YouTube e em outros canais aí também no YouTube, aos poucos. Vai demorar aí 2, 3 anos, ou até menos, dependendo aí do seu desempenho, para estar se desenvolvendo. Ou a última escolha, que era a que eu queria que vocês realizassem, era estar se juntando aqui com a turma, ter avançado, realizando o nosso treinamento e, com isso, alavancando anos em meses e tendo resultados que eu creio que vocês nunca tiveram aí nesses últimos anos, tá certo? Então, o ano de 2025, desde que eu namorava com minha esposa, a gente tinha falado que ia ser um ano muito promissor e que realmente está se concretizando. A gente está com um espaço como esse aqui para a nossa empresa, estamos crescendo em nível de colaboradores e foi algo que a gente pensou lá no passado, não foi algo que a gente tomou a decisão agora e vai ser agora. Não é assim. Então, esses pequenos atos é algo que vai ser bastante importante na vida de vocês. Então, tomando essa decisão agora, no início do ano, eu garanto que no decorrer desse ano 2025, vocês vão ser outros profissionais valorizados e que realmente vai ser perceptível esse tipo de conteúdo que vocês vão ter a partir de que se juntaram aqui com a nossa turma.